Mais uma vez, bom dia. Não inclinar a cabeça, não falar com Deus. O Pai, Senhor, tem sido muito bom para conosco. Graça de Senhor tem superabundado na nossa vida. E essa é uma das razões pela qual não está ali. Há pouco estava a pensar e de joelhos de maneira que se não decidir largar Senhor que tem vida lá fora, esse dia de sábado seria tão vazio se não tivesse Senhor na nossa vida. De louvo, Senhor, por isso. E não está ali, Pai, porque não te reconhecer só Senhor tem vida. Só Senhor não poder encontrar auxílio. Eu te pido, Senhor, mesmo nas horas durante esse serviço, que o poder de Senhor poder manifestar a cada vida presente. Que quando nós saímos dali, nós saímos fortalecidos para a jornada dos dias seguintes. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Romanos capítulo 5. Livro de Romanos capítulo 5. Verso 1. Verso 1 de Romanos 5 está a falar o seguinte. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, és em meio pelo qual não tem paz, de acordo com os versos. Não tem conversado outros períodos nas igrejas acerca dessa questão de fé, quando ela está associada com justificação. Porque afinal tem um debate dentro do cristianismo, não somente na nossa igreja, se acaso é justificados pela fé em Jesus ou pela fé de Jesus. Faith in or faith of. No original, quando Paulo escreveu, ele que tem em ou de. In or of, it's not there. It's just faith Jesus or faith Christ. Em português é fé Jesus ou fé Cristo. É assim que ele é escrito. E, portanto, dá margem para esse debate se bem justificado para a fé em Jesus ou para a fé de Jesus. Teve demonstrado outras vezes que fica bem compreendê-lo como fé de Jesus. Mas o facto é que tem que concluir que tanto fé em ou fé de é parte de justificação. Quando é usada a expressão, essa palavra fé, como na conversa antes, ela pode ser traduzida fidelidade. Portanto, nós é justificados, sem dúvida, para a fidelidade do Senhor Jesus Cristo. É por causa de ser fidelidade a Deus quando todos tinham falhado. Fidelidade nas alianças. Porque Deus estava de bem fazer uma nova aliança com a humanidade. E o Senhor Jesus, na verdade, é que estava de bem ser representante da humanidade das vezes. Adão falhado, ser descendência tem falhado, mas o Senhor Jesus foi fiel.
E é por causa de ser fidelidade que me bom nos é justificado. Portanto, isso é visto sem nenhum problema. Right? Se acaso ele estava a ser fiel, que tinha como me bom obter justificação, e a palavra justificação é o mesmo que purificação. Quando diz as palavras justificação, especialmente nesse contexto, é de falar de purificação. Nós é purificados pela fé de Jesus, ou pela fidelidade, porque a palavra fé pode ser traduzida fidelidade de Jesus. Mas é óbvio, morte do Senhor Jesus, ser fidelidade, que fazer que o mundo inteiro está ser justificado. É assim? Não. Ele é onde que tem que entrar agora fé em Jesus. Fidelidade do Senhor Jesus é que trazer justificação é aplicado naqueles que têm fé em Jesus. É como se Paulo, quando deixa, ou seja, conforme é escrito no grego, a palavra fé sem, em ou de, é como se Paulo estava a querer falar, justificação é uma obra de fé, ponto. Que é uma obra, aliás, deixa eu mudar palavras, porque senão te confundir. Justificação é um ato ou uma operação de fé e não de obras. Independentemente de ser fé ou fidelidade de Jesus ou fé que vou precisar tem, por forma que o que ele conseguir poder ser aplicado na boa. Está seguindo? Porque afinal, o mundo inteiro que tem fé em Jesus, o mundo inteiro, fé nesse sentido seria crer em Jesus Cristo. Fidelidade do Senhor Jesus é que trazer justificação, ao trazer justificação para aqueles que tem, é que te crê nele, se você quiser. Em outras palavras, obras que te incluído na justificação é tão somente fé. Fé de Jesus e fé que também vou precisar demonstrar a Ele, por forma que pode ser reconhecido como sendo de seu e beneficiado do que Ele tem conseguido. Notar no verso 2 desse mesmo capítulo 5, que ele fala. Verso 2. Pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse verso 2, ele fala não tem entrada nas graças através do quê? Verso 2, não tem entrada, não tem acesso à graça através da... Li óbvio outra vez, vou poder falar por causa de fidelidade do Senhor Jesus, é que graça está disponibilizada. É assim. Se acaso o Senhor Jesus, que estava vencendo a cruz, tinha graça disponível para a humanidade? Não, é por causa de ser morte, ser vitória, é que ele tem graça disponível para dar, para ele conseguir o que o bom que estava a conseguir, e agora está disponibilizar salvação gratuitamente. Graça means free. You don't pay for it. It's free. It's because what he paid for already, now it's free for you. You don't have to pay anymore. Boca de pagar porque ele já pagar para ele. As graça está disponível por causa de ser fidelidade. Portanto, no verso 2, o poder já não tem acesso à graça através da fé e através de fidelidade do Senhor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, poder falar só não poder ter acesso à graça se acaso não for crente. Ok, assim? Por graça que está disponibilizado para o mundo, pessoas que, ele está disponível, não querer falar, mas isso que te beneficia dele. Quando esse verso fala não tem acesso à graça, mundo, a maneira que este viver, isso que tem acesso a ele. É necessário que você ser um crente para você ter acesso a ele. Amém? Portanto, você já há tantos aspectos de fé de, como os aspectos da fé em,
envolvido na salvação. É necessário que não te ser crente. Esse crer lá é necessário que não te tenha fé. Mas a fidelidade do Senhor Jesus é que torna a graça disponível para nós. A palavra justificação significa o quê? Purificação. A obra ou a operação, o ato da justificação que depende de boas obras. Até depender de obras do Senhor Jesus, se fidelidade, o que Ele fazer. E quando também na boa parte, até depender de bom crer nele. Até depender de alguma obra que vou fazer por forma que pode ser justificado, ou então purificado de bons pecados. Nota a maneira que 1 de João está por. 1 de João, perto do fim da Bíblia. I was saying the word faith can be translated as faithfulness. We are justified by the faithfulness of Jesus. That's of, faith of. But also there is the aspect of faith in Jesus when you believe in Him so you can receive whatever His faithfulness provided. In the original, in Greek, there is no in or of together with faith when it comes to justification. So it's like Paul is just saying it's a work of faith. It's the faith of Jesus and it's your faith, your part when it comes to believe. But it's through the faithfulness of Jesus that grace was made available. It has nothing to do with works. It's about faith. Salvation is about that. When we have access to salvation. I'm not saying after you are saved, there is not works, because we know there is. But at that point, you are saved already. Amen? Now, 1 John chapter 1, what do you have to do in order to receive justification? 1 João capítulo 1, verso 9, que você quer falar? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seria o quê? Imundícia ou sujeira, certo? Injustiça é sujeira, é sujo. Ele fala também ser purificado de injustiças. Porque a palavra purificar é o mesmo que justificar. Portanto, está falando de ser justificado de boas injustas. Ou então pode ser purificado de boas sujeiras. Essa palavra purificar é que está lá, é o mesmo que justificar. Mas nota o que é necessário por forma que pode ser justificado. Se confessarmos os nossos, que há alguma obra que vou fazer? Não. É apenas quando tem arrependimento e quando tem confissão de pecados. É claro, no que te estudar o verdadeiro arrependimento agora, ou então condições de confissão. Se uma confissão é verdadeira, há de respeitar as condições automaticamente. Right? Quando Espírito de Deus é convencer e vai responder ao chamado do Espírito de Deus na confissão de bons pecados, condições que é necessário para Deus aceitar a boa confissão, automaticamente é respeitado. Se você vai confessar os pecados, se você vai apontar dedo para alguém e falar, é por causa das pessoas ali como fazer. Que é sincero quando você confessar assim,
que lá cai a confissão que Deus te vai aceitar. Mas claramente, nesse verso, portanto, é um exemplo de maneira que justificação é obtido através de obras, de boas obras, é obtido através de arrependimento e confissão. That's it. Quando vou arrepender, nesse caso, movido pelo Espírito de Deus, é que te procurar convencer, vou arrepender e vou confessar bons pecados naquela hora. Vou é justificado. Em outras palavras, naquela hora, vou é purificado. Onde é que vos pecados vai? Imagina quando estava sujo de pecado nas horas. Muitos pecados que tem cometido. Mas dá lugar ao Espírito de Deus de trazer esse dom do arrependimento. Porque a Bíblia fala que Deus te dá o arrependimento. Espírito de Deus te convencer porque você está torto. E, portanto, você sentir tão mal, confessar os pecados. Me arrepender, pedir a Deus para perdoar por aquilo que fazer. E, portanto, receber justificação nas horas. Em outras palavras, não foi limpo. Pecado que as manchas que estavam em mim, evaporar. Então, limpo como se nunca tivesse cometido pecado. De um momento para outro. Um momento estava super sujo, no momento seguinte, está alvo como a neve diante de Deus. O que acontece com os pecados? Bem, vamos para o livro de Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4. Justificação tem um caráter incrível. É assim? Não tem pessoas que têm dificuldade em aceitá-lo porque ele parece tão incrível. Vou querer falar que precisar fazer uma peregrinação, que precisar dar 50 estudos bíblicos primeiro, que precisar passar 7 horas de joelhos para Deus poder purificar. Não é assim? Não, é assim. Óbvio que Deus te espera o arrependimento. E quando eu te falar de arrependimento, nunca precisar falar o verdadeiro arrependimento. Ou seja, aquele arrependimento que é movido por medo. É melhor eu me arrepender, confessar, porque senão Deus te destrói. Não, claro que é arrependimento que a Bíblia te fala. Pode te fazer por medo ou por causa de consequências que você poder ter. Não, vou esquecer consequências. Não importa o que acontecer comigo. Se Deus quer destruir-me nas horas, que vai fazer diferença para mim. Não importa a vergonha que poder ter que passar por causa do que fazer. Meu interesse é ter perdão de Deus e ter paz com Ele. E quando esse é que te mover, além de outros detalhes que não podemos mencionar, esse vou te falar do verdadeiro arrependimento. E vou te confessar. Confissão é o quê? Confissão é falar, Deus, perdoar meus pecados? Não necessariamente. Boca tem que sequer falar, Deus, perdoar meus pecados quando vou te confessar. Confissão é reconhecimento do que vou fazer torto. É reconhecimento. Aliás, a palavra confissão no original hebraico significa lançar sobre Deus. Aliás, é lançar sobre, mas como não te confessar a Deus, é lançar sobre Deus. É aquela expressão que Pedro usa na 1 de Pedro, lançar sobre ele boas ansiedades, porque ele tem cuidado de bom. Você lembra daquele verso na 1 de Pedro? Cast upon him your anxieties or cares. That word cast upon, that's the meaning of the word confession in Hebrew. It comes to you as confession, or in Portuguese, confissão, but originally that means cast.
upon. Bota lança Deus vos pecados. Bota, está ali, olha ali Deus, reconhecer um visitor, mesmo, bom mesmo, you cast yourself upon him. Bota lança sobre ele. Bota cair a 6 pés, bota humilhar lá. Que é uma questão de falar, oh Deus, perdoa-me por aquilo que eu fazer. What that means? He will forgive you after you confess, recognize what you did. Now, Levítico capítulo 4, em Ossalá. Não, deixa eu falar isso agora que eu tenho em mente. Why que alguns, quem sabe alguns de nós mesmo na sala, vão poder falar de forma generalizada, why para algumas pessoas, sabendo de um batismo e que também próxima semana, o que é que podem pedir de batizar? Quando vou precisar de batismo? Why? Vou querer falar, I need a month to prepare. I need a month so I can receive justification. You need a month? You need to go for a, how do they say in English, peregrination? I don't know, that's not the word. When you go like peregrinação, it's like you go on your knees to somewhere. You have to do that. You need to go through the sacrifices so God can penitenciar, all these things. You need to go through all of that. You need to wait a lot of days so God can justify you. No. Why? Alguns de nós, razão, pelo menos quem está na condição, que tem que ser batizado, quando bota em conhecimento de verdade, that just means there is something that is more important for you than Jesus. That's it. That's the reason why people may not make that decision to be baptized. Something is still more important for me, and I'm not ready to give it away now, and you think you will be ready one day to give it away. You may die before that happens. But I'm not ready to give this thing away. That's why I will not be baptized. Because it has nothing to do with justification that you can receive right now. If there is repentance and confession. Now, you mean to tell me stupid things like, well, this sport is more important to me than Jesus. I know if I get baptized, I know I have to give that away. A piece of clothes. You mean a piece of clothes is more important for you than Jesus? No. I like to dress this way. I cannot give that away. That is more important for you than Jesus. At least in this church, we want to stand in the principles of God because for many people, they would love to believe I can give my heart to Jesus and still hold on things that are worldly. Yeah, I would get baptized, no problem, because I want to, if I can still hold on these worldly things. But it doesn't work like that. And so the reason why you will not decide for baptism, it's because you're still holding on something that is more important for you than Jesus. Period. Doesn't matter what you say, that's the truth. Amen. Levítico capítulo 4, verso 3, cos'è che ele fala? Perguntar bocato de que os pecados vai quando vou confessar, quando, de acordo com a Bíblia, vou receber purificação. That's the word of God.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. That's His word. Now, that's the part of faith. If you believe it, you will be justified. Of course, when we are talking about believe that promise, it's a belief that is demonstrated in your life. It's not just about saying, I believe it, but your acts demonstrate that. If you believe that promise, it will be fulfilled in your life. Levítico capítulo 4, verso 3, coisa que a Bíblia fala. Se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Se um sacerdote pecar semelhante a pecado do povo, usar verso ali porque ele é mais específico, que os animais é trazido à entrada de santuário. É no verso 3, right? Botava trazer um animal no Velho Testamento para o santuário, botava por cima das altares. Aquele animal estava de representar o quê? Aquele cordeiro. Senhor Jesus Cristo, certo? A semana estava a pensar nesse exemplo, quando João Batista apontava para o Senhor Jesus, ele falava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pensa nele porque os judeus não têm ouvido algumas coisas dos Black Hebrew Israelites. Já têm conhecimento de alguns pontos do que isto acreditar, mas não queria aprofundar porque quando sentires isto ganha força, isto chegar cada vez mais perto de mim, e portanto a necessidade de saber o que isto acreditar. Vocês ouviram falar deles? Black Hebrew Israelites? Yeah. So, eles têm essa ideia que pretos, o Senhor Jesus já era preto, e que portanto judeus é preto, e que promessa foi feita para negros. Enfim, então, talvez um dos dias não poder dar-nos mais sobre isso, para ficar preparados também, se nos encontrares. Mas o que está a falar, por exemplo, quando Ezequiel está a falar com Deus no futuro, quando Deus também juntar Judá e Israel, isto também tem um rei que dominar sobre eles, ele está a falar Davi também dominar sobre eles. Isto quer dizer que literalmente é Davi que no futuro também dominar sobre Israel. Davi está lá de representar quem? Senhor Jesus Cristo, certo? Ou seja, Davi é um tipo de Senhor Jesus. Que é assim? He's a type. The same way the lamb was a type of Jesus in the Old Testament. So John pointing to Jesus said, behold the lamb. Senhor Jesus é um cordeiro? Não. Da mesma forma que ele podia falar, behold David. Is he David? No. David is a type of Jesus, the same way the lamb is a type of Jesus. So in the Old Testament, they use this language of types pointing to the anti-type, which would be Jesus, right? Mas seja como for, esse animal que estava a trazer para os altares, estava a representar o Senhor Jesus. Aquele pecador estava a pôr a mão em cima da cabeça desse animal, que que lá estava a representar. Cabeça e mente dos animais, certo? Mas quando ele pôs a mão de cima da cabeça dos animais, era uma representação do quê? Transferência da pecado. Não só quando os atos de pôr a mão, Paulo mesmo te falar de doutrina de imposição das mãos. A ideia de quando te passa alguma coisa para outra alguém. Por exemplo, eu como líder de igreja, poder pôr a mão em cima de alguém que foi chamado para servir, é uma ideia de transferir parte da minha liderança para ele. Você entende? Essa ideia de imposição das mãos. Mas nesse aspecto ali, era transferência de pecado para esse animal. Pecado que está na boa é que passar para esse animal. E depois botava pegar um faca, botava cortar
pescoço desse animal, ele estava a sangrar até que ele morre, certo? E agora o sacerdote estava a pegar aquele sangue, ele estava a levá-lo para dentro do santuário. Agora, que lá é quando o sacerdote peca. Porque se é alguém que quem é sacerdote que peca, quando ele traz o animal, ele põe em cima do altar, ele põe a mão nele, ele mata os animais, coisa que o sacerdote que estava lá de serviço estava a fazer. Bem, não te lembro de que nada, ok? Mas por agora não há apenas essa parte ali. Quando põe a mão em cima dos animais, e o pecado passa para ele, não tem pecado na minha agora? Não. Onde é que o pecado vai? Ele evaporar? Não, ele passa para esse animal. Os animais te representam quem? Senhor Jesus Cristo. Quando eu te falar de justificação ou purificação, que bota obter através de confissão. Porque quando eu trazer os animais, vou pô-lo nos altar, vou pôr a mão de cima dele, era ato de confissão. Remember, que a palavra confissão significa em hebraico? Lançar sobre. When you put your hand on it and you cast your sins upon that animal, that was confession. Because that's the meaning of confession. Cast upon. So, quando eu pôr era confissão, botava-te lançar, te sei de boa, pum, vai para cima dos animais. Now, you go singing. You leave the sanctuary singing that day. I'm free. Because you clean, right? You white, there is nothing in you. Where is the sin now? It's in Jesus now, right? It's upon Jesus. Por forma que Mico Bo pudesse ser purificado ou justificado, Senhor Jesus tinha que ser sujado, se eu quiser. Senhor Jesus tinha que ser contaminado por forma que Mico Bo não pudesse ser purificado, porque o pecado passava de cima dele. Óbvio, não saber que é seu próprio pecado, mas é pecado de todos que ele tomasse sobre ele, de tornar culpado ou responsável como se fosse ele mesmo que cometeu aqueles pecados. Bobo ba livre, bota limpo. Deus te jobe para bo como se nunca bo cometer pecado. Alguém que estava a crer nas ideias tem essa experiência ali. Quando falar, por exemplo, que é que te impede alguém de ser batizado, nunca te falar para forçar uma experiência que a boca tem. I'm just saying, dá lugar ao Espírito de Deus, se acaso ele convencer que vou resistir ao Espírito, vou poder ter essa experiência ali, vou poder bem pôr a mão de cima dos animais e botar limpo. Que lá é justificação, pessoal. Não. Vamos falar porque agora que o sacerdote que te servisse, tinha um trabalho que ele tinha que fazer. Quando era sacerdote que pecava, estava a tirar sangue dos animais, estava a levar para dentro do santuário, estava molhadete naquele sangue, estava lançado naquele véu, right? Óbvio, porque é um sacerdote que peca. Só aquele véu é que tem que cuidar agora desse sangue. Aquele véu estava a representar o quê? Senhor Jesus Cristo, pessoal. Yeah. É como se tudo no santuário é representação do Senhor Jesus. Aquele véu é que estava a separar santo de santíssimo, a te representar a carne, o Senhor Jesus na carne. Não se calhar em Hebreus 10. A falar o véu, isto é a sua carne. Até em Hebreus 10, acredito, verso 19, 20, por volta de lá. Guardando agora aquele véu é que toma aquele sangue, porque este sacerdote está sujo. Um sacerdote pecar é como se ele contamina todo o sacerdócio. E já era um time. Era como se one man. Porque tu deixas de representar o Senhor Jesus Cristo, ou não? Todo que este sacerdote estava de representar o Senhor Jesus. Um sacerdote pecar, o sacerdócio é desqualificado para tomar sangue. É necessário usar um outro meio que agora é o véu. Não está junto? É por isso, é como se Deus saber, as partes ali poder falhar no santuário, então tem um outro símbolo que te representa o Senhor Jesus, just in case. Próprio que ele tenda em si mesmo era a representação do Senhor Jesus. Era feio, chamo que falar feio, porque nunca te imaginar o Senhor Jesus era feio fisicamente, mas Isaías fala quando não já para ele, não tinha nenhuma
Beleza, ele falou, não tinha nada que puder, que este tipo de coisa que te atrair fisicamente para alguém. Mas o Senhor Jesus era simples. Nunca tinha imaginado, amado, horrível, como se te falar de alguém, amado, monstro. Não, claro que não. Mas ele que tinha nada de extraordinário. Essa simplicidade, certo? E poder ser aquele verso, poder estar a falar mesmo se exterior, se roupa. Ele que tinha roupas caras. Algo atrativo, que normalmente, uau, marca, que botem, que não te importa com aquilo, certo? Poder ser que tanto se fisionomia que te falar dele em Isaías, mas, que tinha nada de extraordinário pendurado nele. O que é uma representação daquele santuário. Se botar aquele santuário de fora, no deserto, ele que tinha nada de atrativo nele, pessoal. Nada. Ele era coberto de peles de animais. E vou-te imaginar de maneira que tudo aquela terra, no deserto, dá nele, man, it's not beautiful. Mas lá dentro, o Zé que tinha. Tinha de Shekinah eye. Tinha aquela manifestação de glória de Deus dentro daquele santuário. Assim entendemos, pessoal? Além desse, tinha aquele candelabro de ouro, que hoje não sabemos que custa milhões e milhões de dólares. Mas acima de tudo, aquele brilho lá dentro. Se a beleza do santuário estava lá dentro e não na parte exterior. Você entende? Senhor Jesus, ser corpo como um homem, era como se era uma cobertura do que estava lá dentro, que é ser glória. Ok assim? Ela não vai te comparar com aquela... que quando Moisés chega perto daquela sarça, right? Aquela sarça estava a tarder, lume estava nele, mas aquela sarça queimar, a desfazer, não. É tal como ela não vai te falar que ela é um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Porque glória de Deus estava num corpo humano. Esse corpo do Senhor Jesus queimar. Eu podia falar, mas que esse corpo que explode, por glória estava lá dentro daquele corpo. Mas é tal como o milagre que Deus fazia naquela sarça, glória de Deus desce naquela sarça como um corpo humano e aquela sarça que queimar. You guys understand what I'm saying, sarça? In the experience of Moses? The burning bush, right? Yeah, that's right. Didn't burn. That was a representation of Jesus. The glory was there in his body, but same thing. So it's like the sanctuary. Outside, it was not attractive, but inside, yeah. So even the sanctuary in itself was a representation of Jesus. The high priest was a representation of Jesus. The priests, they were a representation of Jesus. The veil was a representation of Jesus. The animals, they were a representation of Jesus. You understand that? The smoke was a representation of the righteousness of Jesus when the high priest went into the most holy place. Yeah. I can go on and on and on. It was about Jesus. The bread on top of that table was a representation of Jesus, right? It's about him. The gate was a representation of... portão, ele falou, eu sou a porta, certo? Ninguém vem ao Pai senão por... It was about Jesus, pessoal. The Bible is about Jesus, amen? The Word of God. He is the Word of God. You're not excited, huh? You're not excited about that? Amen. All right. Nós lemos Levítico capítulo 10, que o sacerdote estava a fazer com carne dos animais quando é alguém comum é que pecar. Se fosse um sacerdote, sangue tinha que ser levado para dentro do véu. Mas se fosse alguém comum em Israel é que pecar, é que trazer aquele animal, então aquele sacerdote tinha que comer aquela carne daquele animal. Esse era um símbolo que aquele pecado é que nesse animal passava para aquele sacerdote agora. E tu deixa a representação do Senhor Jesus Cristo. Aquele animal era, mas como é que não te trazes animal e passá-lo para dentro do santuário? Ele tem que ir para dentro do corpo de um sacerdote e que poder transportá-lo de um lugar para outro. E no Levítico capítulo 10, verso 16 para verso 19, a Bíblia te fala o seguinte.
Leviticus chapter 10, verse 16 to 19. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram dizendo: por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é o Senhor a deu a vós. O Senhor a deu a vós, certo? E o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente haveis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então, Ok. Se acaso aquele sangue que fosse levado para dentro do santuário para ser lançado naquele véu, qualquer outro método. O sacerdote tinha que comer um pedacinho que tinha que ser muito. A moda símbolo de Santa Ceia, não te traz pedacinho de pão, não te consumir, é um símbolo que esse pecado agora foi dos animais para o sacerdote. Alright? É assim que, quando boa é purificado, pecado te sai de boa, ele que evaporar, ficar no ar, ele passa para o Senhor Jesus Cristo. No livro de Zacarias, agora. Zacarias, that's the second from the last book of the Old Testament. Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, nós também lê verso 1 para verso 10, the last verse of this chapter. Zacarias 3, verso 1 para verso 10. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E a ele lhes disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que esculpirei, e a sua escultura diz o Senhor dos Exércitos: e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém. Esse capítulo 3 de Zacarias
a te falar do dia da expiação. Se boca tinha pensado nele. O dia da expiação, it's the day of atonement. This chapter is about that, the day of atonement. Now, Josué, or Joshua, what is he? O que Josué é? Sumo sacerdote. Josué está diante do anjo do Senhor e Satanás está na sua direita a procurar opô-lo, outras Bíblias a falar resistir-lo. Nós sabemos que também Josué está ali a representar o povo de Deus. Quando Josué está manchado, ele está a representar o povo de Deus, certo? Como sumo sacerdote. Mas te dá para já imediatamente, se Josué ele era sumo sacerdote, ele era uma representação de quem? Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo, certo? E o Senhor Jesus que é representante de seu povo? Óbvio, tal como Josué. Josué está sujo, porque Josué é uma representação do povo de Deus. Que ele era um tipo no Velho Testamento. O antitipo, tal como eu falei há pouco, é quando o Senhor Jesus agora é que é o próprio ou verdadeiro sumo sacerdote, the high priest. In the Old Testament, the high priest in this phase here of history, that was Joshua. But that was a type of Jesus, which is the true high priest. Joshua was dirty because of the sins of the people. It's the same thing with Jesus when we are talking about the antitype. Remember, I asked you, where did those sins go after you confessed them? They went to the animal. And from the animal to the priest. Those priests, they were representation of Jesus, right? Now, o que falar um bocado, esse capítulo é tratado do dia da expiação. O dia da expiação no Velho Testamento era como se fosse o dia de juízo. Era um exemplo de maneira que um dia no futuro Deus estava de bem ter um dia do juízo. O dia da expiação agora, não de maneira, no Velho Testamento era exemplo, tal como os animais eram exemplos de Cristo. Agora, dia da expiação, ele começa desde o ano 1844. Desde 1844, Senhor Jesus está a fazer um trabalho espacial no céu, um trabalho do juízo. E ele nasceu como sumo sacerdote, tal como Josué ali era sumo sacerdote. E vai bem interessante, porque Josué é a mesma palavra que Jesus. You know that, right? Joshua is the same. Joshua is Hebrew for Jesus in Greek. In the Old Testament, you would say Joshua in Hebrew. In the New Testament, in Greek, you say Jesus. So Joshua is the same as Jesus. Are we together? Same thing. Both Joshua and Jesus means Jehovah saves. Jeová salva. É certo, normalmente apenas não está a falar Jesus significa Salvador, mas se pode ser mais específico, que a palavra Yeshua, quando aquele Yah no princípio tem a ver com Yahweh, Jeová. So, Jeová salva. É certo, as palavras Jeová não se vê complicadas, não se vê realmente é Jeová, certamente que não, é uma composição de homem, as palavras Jeová. Talvez a melhor forma de falar é Yahweh, ou de falar Yavá, seja como for. É por isso que tradutores, quando chegarem as letras, é que traduzir Jeová por vezes, e que sabia como traduzir, tão somente deixá-lo como Senhor. Ou seja, normalmente no Velho Testamento, quando botou já a palavra Senhor, all capital, tudo com letra maiúsculo, Lord, that's the 4 letters that other people decide to translate Jehovah.
But yeah, Jesus means Jehovah saves, or Jehovah salva. That's the same meaning for Joshua. You heard of that, Joshua? Yes, sir. You have some 2 Joshuas here. You have a very heavy name. Right? For you guys are not saviors, right? You're not. But you are communicating a message to the world that Jehovah saves. Right? Your name is telling people there is a God that saves sinners. Esse capítulo trata, capítulo 3, it's about the Day of Atonement. É acerca do dia da expiação. Deixa-me dar algum ideia. No verso 1, a Bíblia fala Josué diante do anjo. No verso 3, ele fala a mesma coisa. Josué diante do anjo do Senhor. Right? Os anjos do Senhor, nós sabemos que é o Senhor Jesus, é o próprio Deus, se você quiser. E não somente um anjo, é o próprio Deus na forma de anjo lê. Are we together? Só não podia falar Josué diante de Deus. Segura ali na Zacarias capítulo 3. Hold in Zechariah chapter 3. Let's go to Leviticus chapter 16. Levítico capítulo 16. And we're going to go back and forth to this chapter, so you hold Leviticus 16 and Zechariah chapter 3 together. Levítico capítulo 16. Está lá? Verso 12 e verso 13. 12 and 13. This is when the high priest, like Joshua in chapter 3 of Zechariah, when the high priest would go before God. That's the word that we saw in Zechariah, before, diante do Senhor. Verso 12 e verso 13, que o Zé quer falar. Tomará também um incensário cheio de brasas, de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático, moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor. E perante é a mesma palavra que é traduzida perante lhe, que é diante do Senhor. Right? No fim daquele verso. Não, no fim dela. Let's go. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Ok, que lá é o verso 3. A propósito, irmãos, Antônio era professora de saber falar as palavras. Só trancar, certo? De conseguir não estudo. Verso 12 e 13, te realças a ideia de sumo sacerdote diante do Senhor. No dia da expiação, o sumo sacerdote estava bem diante do Senhor. Aquela ideia que o véu era aberto e ele podia entrar mesmo dentro do lugar santíssimo, o santo dos santos. In the most holy place. That's when, that day, the Day of Atonement, this chapter is talking about the Day of Atonement. That's the day the high priest would come before the Lord. That's one, okay? Hold here again. Let's go to Zechariah chapter 3. Zechariah chapter 3. It's easy, you have it. Verso 3 e verso 4. Verse 3 and verse 4 of chapter 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Ok. Josué diante do anjo com vestes ou roupas sujas, e foi dito que era para tirar aquele lá e vestir da
roupas novas. E o que estava de ser tirado de Josué? Iniquidade. Iniquity, that's what it says. Your iniquity will pass from you. Iniquidade, quando roupa estava de ser trocada de Josué, que é sumo sacerdote, the high priest, iniquity would pass from him, e roupas novas estavam de ser posto sobre ele. Segurar outra vez here, hold here, let's go back to Leviticus chapter 16. Levítico 16, verso 4. Esse é quando o sumo sacerdote estava de começar esse trabalho de purificação do santuário. Verso 4, que é que ele fala? Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Ok, esse é quando o sumo sacerdote começar o trabalho de purificação do santuário. Ele tinha que tomar banho, ele tinha que vestir as roupas. Esse que era a roupa que ele estava vestia habitualmente. Essa é a roupa de high priest, ou sumo sacerdote. Essa era uma roupa específica que ele estava vestindo, uma roupa de linho. Que ele estava vestindo naquele dia, quando ele estava a começar. Aquele linho, quando ele começava, te imaginar a maneira que ele está branco, certo? Limpo. Não está junto? No processo que o linho estava de base suja. Por como é que o sumo sacerdote estava de tirar pecado de dentro do santuário? Que era através dele mesmo? Sim ou não? Porque quando ele saiu do santuário, ele estava de bem participado, ele estava de bem pôr os pecados sobre aquele bote é que fica vivo, certo? Porque tinha 2 botes que estava a trazer aquele dia. Um estava a morrer, que era para purificar o santuário, outro estava a ficar vivo, que ele vivo estava de representar quem? Satanás. Portanto, quando o sumo sacerdote entra dentro do santuário, que é para purificar o santuário de pecados, é que está lá. Como é que pecados vai para lá? Por causa de micobolo pecado, trazendo os pecados, ele passava para o sacerdote entra dentro do santuário, o santuário fica contaminado. Não está junto? E como é que o pecado é tirado dela? É porque o sumo sacerdote, também com sangue, ele fazer esse trabalho simbolicamente de purificação, e quando ele sai ali fora, também para os botes, é que te representa a Satanás, é como se ele te trazer tudo que os pecados que dentro do santuário, ele também pôr nesse. Que os pecados bem como? Os bem nesse? Sumo sacerdote, right? É através dele que os pecados bem. E ele estava a pôr agora de cima desse bode vivo. E esse bode vivo estava a representar o quê? Satanás. Esse bode vivo estava a representar Satanás. Mas, notar, ainda no capítulo 16, no verso 4, não lê que ele bestia para preparar para o trabalho de purificação. Verso 23 e 24, coisa é que ele fala. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Bom notar a maneira que o sumo sacerdote tinha que trocar de roupa agora. Ele tinha que tomar banho outra vez. Why? Porque ele suja lhe dá todo esse trabalho de purificação. Aquela roupa que estava suja, o sumo sacerdote tinha que livrar dele agora. E tal como no caso de Josué, no capítulo 3 de Zacarias. Josué está sujo por causa de pecados do povo. Como sumo sacerdote, é que te lidar com a purificação de pecado. Aquele é o dia da expiação. Zacarias 3 é o dia da expiação.
Razão porque o sacerdote está sujo é por causa do trabalho de purificação do santuário que ele estava a fazer. E é dito que aquela roupa tem que ser tirada, que é para ser vestido de roupas. Aquela roupa que foi tirada é aquela roupa que, se bom quisesse, estava debaixo de ser posto de cima do diabo. Nota na Zacarias 3, segurar na Levítico 16 outra vez. Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, verso 1. Vou notar na última parte, ele fala que Satanás estava a resistir ao topo a quem? Josué. Satan was resisting Joshua in verse 1. You see that? Ficar a pensar, why que Satanás estava a resistir a Josué? Por quando eu vou para Levítico capítulo 16, same chapter, Leviticus chapter 16 again. Levítico capítulo 16, no verso 20 para verso 22. Verse 20 to 22, what it says. Havendo, pois, acabado de espiar o santuário e a tenda da congregação, e o altar, então, fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Arão estava de pôr a mão outra vez, e a transferência da pecado para o bode vivo. Aquele bode vivo te representar quem outra vez? Satanás. É difícil de compreender por que razão Satanás estava de resistir Josué. Porque afinal, ali, Arão te representa, é o mesmo que Josué, certo? É o mesmo trabalho que Josué tinha que fazer mais tarde, que era tão somente exemplos do que o Senhor Jesus estava de bem fazer mais tarde. Ponto. Debatem, Arão tinha que bem sobre esse bote, que te representa a Satanás, pecados que ele tirou do santuário que está sobre ele. Arão está sujo, o sumo sacerdote está sujo. Ele te vai tirar dele e passar de cima desse bote. E, portanto, pode imaginar esse bote que vai resistir. Não, nunca te bem mal. Satanás te resistir. Nunca te bem mal. Ele te vai arranjar tudo forma de justificar por razão ele que deve tomar bons pecados. Lembras-te, sei de boa há muito tempo nesse momento, Lê já tem pecado confessado, bota livre dele, foi justificado. Agora, então, somente o Senhor Jesus é que te lida com ele. E um dele te vai pegar os pecados, que vou confessar, te vai pôr de cima do diabo. Mas antes de ele pôr de cima do diabo, ele mesmo é que te controla dos pecados. É como se os pecados estão nele. É por isso que, depois que ele pôs os pecados sobre o diabo, vou notar, onde é que nós paramos? Não quero terminar aqui os versos. Não bate 22, o que é que ele está a falar? Levítico? Não. 16, Levítico 16, agora é 21 talvez. Não. Só 22 então. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Bom notar que os bode estava a levar ao deserto. Iniquidade. O que foi dito em Zacarias que estava de ser tirado de Josué a sua iniquidade. Quando é que estava de acontecer? Quando ele estava de ter uma mudança da roupa. Iniquidade estava de sair de Josué, porque ele estava de passar para cima do diabo. É por isso, em Zacarias 3, Satanás está lá também. Josué diante do Senhor, tal como Arão diante do Senhor no dia da expiação. Josué está sujo porque ele fazia trabalho de purificação do santuário. E Josué agora tinha que livrar das roupas sujas. Iniquidade tinha que passar dele, que era para ser posto de cima do diabo. É certo nós saber que Josué te representa o povo, que é assim. Que Josué estava sujo, que é por causa de seu próprio pecado, poder incluir, porque ele era homem, mas era como se um sacerdote estava de representar todo o povo de Israel. Todos aqueles que tinham confessado seus pecados. É assim, pessoal? Além disso, voltar para Josué, aliás, Zacarias capítulo 3 outra vez.
Aliás, Zacarias 3, verso 9. Zacarias 3, verso 9, que o Zé falou. E eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Em um só dia que o Zé estava a debater, que um só dia é qual dia? Dia da expiação, que era o dia que a iniquidade era tirada. Agora, que lá é um símbolo ou uma representação do que estava de bem acontecer nos últimos dias. Ele não vai mesmo falar que é uma profecia dos últimos dias. É o que ele falou. É, portanto, num só dia te representasse período de 1844 até que graça te finda. Está junto, pessoal? Lembra, o dia da expiação era chamado o dia, porque era um dia só. Mas dia da expiação para nós já aconteceu desde 1844. Que era o tipo. O antitipo é o que nós temos agora. E portanto, quando nós lemos Zacarias capítulo 3, nós falamos, Josué te representa o povo, mas quando vai mais longe, Josué te representa o Senhor Jesus Cristo. E tal como Josué estava de carregar pecados do povo, é uma representação do Senhor Jesus de carregar pecados desse povo. Uma lição prática para não terminar, pessoal, além do que para poder captar pessoalmente. Isso quer falar que os pecados que meio bom não tem cometido quando não arrepender, não confessar, Senhor Jesus agora que está manchado com isso. Linguagem típica da Bíblia é assim, não que te poder fugir dela, certo? Essa linguagem típica, não que te falar que o Senhor Jesus peca, não te falar nos pecados, é que te sobre ele. Essa é a linguagem bíblica. Isso quer falar, por exemplo, quando... Pode imaginar a maneira que poderia ser ofensivo para Deus. Quando alguém confessasse os pecados, ele receber justificação, para bom continuar a apontar dedo para ele por causa do pecado que ele cometeu. Já me repeti, porque talvez Boco já está bem o que estava bem falar. Pode imaginar a maneira que é ofensivo para Deus. Quando alguém confessasse pecado, ele foi justificado de males que ele fazia. Porque ele confessar, ele arrependeu, confessar seu pecado. Para mim, que bom continuar a apontar dedo por causa de ser pecado, porque você vê a maneira que nós é, certo? Não tem tendência, não quer esquecer, não ficar a tratar pessoas como se a Deus me estava a falar a alguém. Tem coisas que nem sequer é um caráter de pecado, mas que na mente de algumas pessoas é como se acusa torto com fazer, até anos. Isto fala dele ainda como se aconteceu ontem. Alguns de nós ainda tu vê com falar que crianças têm demônios. Ainda se tu vê. Talvez ele saia de moda. Mas alguns anos atrás, não se lembra, se faz tentura toda hora. Renato, alguém que te fala que criança... Quando está a procurar coisa para acusar. A coisa acontecia, aliás, quando não falar isto fora de contexto, a ideia que na santuário, na igreja, crianças podem mesmo ser usadas para demônios. Como qualquer alguém. Ou seja, é uma possibilidade, tinha se entender, pessoal. Nem lembrar a maneira como expressar, mas não saber que isso é uma verdade. Eu como falar, nesse caso. Nunca te lembrar contexto, nem nada, mas não saber. O que me estava a falar é isso. Mas pessoas pegam naquilo e ficar com ele na cabeça, amado, al falar criança tem demônios. Nunca falar criança tem demônios. Falar crianças podem ser usadas para demônios. Right? É mesmo no santuário, que as ideias é no santuário, como estava a falar, aquela ideia de irreverência. Boca de deixar uma criança ficar de fazer o que ele quer, de distrair pessoas. Espíritos imundos podem usá-lo. É pais que devem ter cuidado para proteger essas crianças, de maneira que espíritos imundos que te controlam. Querem a ideia, dar uma explicação sobre isso, mas usar as ideias de pessoas que vão para o passado, pegar coisas que já está longe de trazer como se foi ontem. O que mais? Tem vários outros. Há 10 eu me vi. Quem que fala mesmo? Não quero te lembrar. Talvez um de nós ali é que falar, alguém estava a falar, Renata estava para a igreja na Cabo Verde com alparcas. É um de nós é que fala mesmo.
Al parque é chamada de sandália, quer dizer, era chamada forma de chinelo, mas é que de sandália. Sabem, alguns geralmente não trazem às vezes para a igreja. Homens até, este chinelo que pode meter na dedo, é que é feito de pele. Porque me era relaxado no princípio, pessoal. Dava para casa de ganga para a igreja. Camisa fralda fora. Tinha chinelo de moda tipo de sandália. Então, já sabe. Se não pudesse, mesmo das putas, assim como estava a BC. Amém? Porque é a maneira que vou ficar mais relaxado, certo? Mas vou saber que é apropriado. Amém? Que é apropriado. Mas para alguém, esse era no ano 2000. Maneira que alguém, os dias lia, ano passado, como eu vi esse, é moda procurar encontrar alguma coisa para manchar. Uma coisa que aconteceu mais de 20 anos atrás, pessoal. E coisa que isso tem a ver? Alguém, mal naquela altura nunca tinha conhecimento de reforma, de vestuário, nunca tinha conhecimento, porque isso que ensinamos. Alguns de nós, naquela altura de São Vicente, eles podiam ter uma ideia de liberalismo. Certo? Que era só mim. Tinha uma cambada de companheiros que... Mas, claro que tem nada a ver comigo agora. E para vou falar de mim como se alguém de 20 e tal anos atrás me usa a mim como exemplo, porque às vezes não fazia isso com companheiro, pessoal. Coisa que já passou, alguém fazer torta, ela arrepender, deixa, vou continuar a tratá-lo como se ele fazia ontem. E quem que tomasse esses pecados? Isso que reflete quando vou apontar o dedo, quem bota apontar o dedo é quem? Porque os pecados estão na ele que está nas pessoas mais. Quando vou apontar o dedo, bota apontar o dedo para o Senhor Jesus Cristo. Bota a maneira que é ofensivo. Porque não está o que a Bíblia está falando no livro de Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É modo como estava a ler um comentador bíblico que falou de Simão leproso. Não estava na Bíblia, as pessoas começaram a continuar a chamar de Simão leproso. E ele estava a comentar, ele falou, homem, ele deixa de ter lepra, mas as pessoas mantêm aquele leproso colado nele. Já ele quer leproso, mas Simão leproso fica pegado nele. Talvez hoje na igreja não tem alguns de nome, que não te dá pessoas, né? Coisas de anos atrás. Tinha que mencionar algumas. Atos, capítulo 9, verso 4 e 5. Coisa que ele falou. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões? Paulo estava a perseguir quem? Ele estava a perseguir cristãos, mas era o mesmo que ele estava a perseguir? Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus que estava na terra, nas alturas ali, ele estava a correr de Paulo, mas ele que Paulo estava a perseguir, certo? Porque o Senhor Jesus te identificar com o seu povo, tal como Josué estava a te identificar com o povo de Deus, com tudo que é a iniquidade que estava nele, que era necessário ele trocar de roupa, tal como o Senhor Jesus está a fazer. Não, que precisava para lá agora, porque estranhos. Outro verso que não podia Jobé apenas mencionar, mas com o Senhor Jesus falou: o que vou fazer a qualquer um de meus irmãos, vou fazer a mim. O que vou fazer a um de meus irmãos, ele falou um de meus pequeninos irmãos, que os mais humildes, ele está a falar de criancinhas, que os mais humildes entre sua obra, ele falou: o que vou fazer para eles é como se vou fazer para mim. Outra vez, ele te identificar com seu povo. Quando vou dar um copo de água para um dos meus pequeninos irmãos, ele fala: a mim vou dar. É por isso que as pessoas que fazem assim, eles perguntam: Senhor, quando é que não ganhou nessa situação e não fazer isso para nós? Porque não está no céu. É lá que o Senhor Jesus te responde: quando vou fazer a qualquer um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Pessoal, portanto, é para não ter cuidado. Quando alguém é justificado, o Senhor Jesus toma aquela culpa. E para não ficar a ponta dedo para pessoas, como se ainda aquela culpa está de cima dele,
Na verdade, nós te aponta dedo para o Senhor Jesus Cristo. E deixa eu acrescentar mais isso. Porque isso tem a ver com crítica. Mesmo terça-feira eu estava a fazer um apelo nesse sentido. É algo de forma geral, para o benefício da igreja. Porque não está o que a Bíblia está falando no livro de João. Maneira crítica é contagioso, pessoal. Quando te aponta dedo para pessoas, não te procurar, não te criticar, ele é contagioso. E me te falar quando te fazer ao ouvido de outras pessoas. Não está a Bíblia te falando em João capítulo 12. João capítulo 12, a partir do verso 4, a Bíblia está a falar o seguinte. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este ungento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E a resposta do Senhor Jesus foi? Deixa-o para o dia da minha sepultura. Está a pular exatamente para lá. Disse, pois, Jesus: deixa-a para o dia da minha sepultura. Acho que é duas coisas que ele falaria. Deixai-a para o dia da minha sepultura. Ela fez isso, certo? Ou seja, o Senhor Jesus está a falar para deixar a mulher em paz. Certo? Mas esse é Judas. Que as mulheres lê a quem? Maria Madalena. Maria Madalena passa mal nas festas ali. Era ali? Nunca te lembrar agora se dois eventos, porque Simão estava a apontar o dedo também. Se ele soubesse quem que é essa mulher, que ele deixa lavar seus pés com seu cabelo, é nesse mesmo evento. Right? Lembra, tem Simão te criticar Maria, tem Judas te criticar Maria. A mulher estava de passar mal, certo? Por causa de seus pecados, que é assim? Lê nesse aspecto ali, ele que peca. Mas Judas criticar mesmo assim. Às vezes não pode assumir que alguém peca e não te criticar baseado no nosso padrão. Tal como lê. Esse é o padrão de Judas. Mas também Maria tinha cometido pecados no passado, que agora, já que estava na ex, e vou notar a maneira que Simão leproso, tinha ela apontado dedos também. Se ele fosse realmente profeta, ele estava a saber que tipo de mulher pecadora é essa que te tocava. Mas Maria era pecadora naquele momento? Não. Mas essa tendência que não tem. E tal como eu falava, ali no caso de Judas, essa crítica de seu, não está o Bíblia te falando em Mateus 26 agora. Matthew chapter 26. Criticism is contagious. And we got to be careful in the church. Então, a Bíblia está falando ali na Mateus 26, este ser nos últimos versos. Mateus 26, os mesmos eventos que nós acabamos de ler em João 12, ali a perspectiva de Mateus. Verso 8 e verso 9. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Ok, quem é que indigna ali? Discípulos. Os discípulos. E repetir a mesma coisa que quem que tinha falado primeiro. Essa ideia bem de Judas, certo? Aliás, na Desejar Todas as Nações, vou-te ler um comentário sobre isso dela no White. Maneira que Judas falou, os discípulos que estavam a pensar nele sequer. Eles repetiam a mesma coisa. E eles falaram de maneira que o Senhor Jesus podia ouvi-lo. E o Senhor Jesus sabia qual era a fonte dessa crítica. Ele desobedeceu diretamente para Judas. Ele é onde que ele repreendeu Judas que as palavras deixaram em paz. Mas ele falou de obedecer para Judas. Vou te lembrar daquilo, certo?
Ou seja, leva-te já de maneira que as críticas de Judas é contagioso. Pessoal, não precisa de cuidado. Às vezes não pode ser de inocência porque não quer te vigiar. Não poder fazer uma crítica para um irmão junto de outro alguém. E aquela pessoa talvez nem sequer estava de pensar nisso. Agora já não planta aquela ideia na sua cabeça. De repente aquela pessoa te bate repetir a mesma coisa em outro lugar. Já me notei ao longo de anos, que é agora, que é uma coisa nova. Às vezes, quando tu vê alguém te falar alguma coisa, moda espécie de uma crítica, um saber, isso corrigir na ele. Ela ouve ele em algum lugar e tão somente a te repetir a mesma coisa. Um exemplo típico, para poder criticar no ouvido de irmãos. Irmãos de igreja, não que tem amor para o companheiro, que tem amor, a mim não vai te criticar. De repente, aquela pessoa tu vê, ela vai comentar com a pessoa, na igreja que tem amor, não que tem... É contagioso, pessoal. Em vez de você falar negativo de bons irmãos, se você tem algo positivo para falar, fica calado. That's it. Fica calado. Por quando você fala negativo, como está falando, é uma que os discípulos lhe ajudam a falar, eles repetir. E de repente, na igreja, nós com um clima desagradável, quando ele quer te ajudar nós na união, dessa forma. Deus está a apelar para nós, tal como mesmo estava a falar, Deus, para não amar um ao outro e amar que tem críticas negativas. Amar que te pensa mal, amar que tem mais suspeitas, que tem nada disso. Nós é diferente um do outro. Às vezes, de maneira cada um agir diferente de boa, mas por vezes que quer falar que é pecado. Tem aspecto que é pecado. E quando é pecado, o que pode fazer é bater do meu irmão e que tem falha e falar com ele. Que é assim, pessoal? Que é isso que conselho não tem? Bom irmão fazer torto, bom reconhecer torto, porque é pecado de acordo com a sua palavra, a palavra de Deus, bater dele. E ele terminar lá mesmo. Bom que tem que alguém para falar dele, para depois espalhar para a igreja, para tudo alguém continuar com esse clima desagradável no nosso meio. Não que precisa disso. Já não tem bastante não te lutar com o diabo e que te procurar acabar com a igreja de Deus, que não colaborar com ele, pessoal. Não inclinar a cabeça para oração. Ó Pai, nós te louvamos por Senhor Jesus Cristo que tem tomado nossa iniquidade sobre ele. As palavras podem por vezes ser expressas de forma formal, mas o facto é que é uma realidade que nós lemos na Bíblia. Te pedimos, Senhor, por convicção de poder das palavras no coração de cada um de nós. Não somente para reconhecê-lo, para louvar por aquilo que nos tem beneficiado, mas mesmo para colaborar com o Senhor, para sujeitar a nossa vida a Senhor, por forma que nós continuamos a ofender o Senhor. Perdoa-nos nossos pecados, nossa iniquidade como igreja. Por favor, Pai, continua a trabalhar na nossa meio, santifica-nos, de maneira que nós podemos ser perfeitos reflexos do Senhor Jesus Cristo. Em a pedir-te, no seu nome. Amém.